Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do canal do Que Concursos, o seu curso online grátis aqui no YouTube. Como vocês sabem, nós temos aulas todos os dias da semana, basta você escolher o concurso para o qual você está almejando aí tomar posse no serviço público e assistir aqui. Já faz a inscrição no canal e também ative os sininhos para você receber as aulas que nós postamos diariamente, as lives que nós fazemos diariamente também. Já aproveita também, curte esse vídeo aqui. Hoje a aula vai ser muito legal, vai ser aula sobre a liberdade sindical, direito coletivo. Eu sou a professora Ariadne, para quem não me conhece, professora aqui do Que Concurso, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e hoje vamos falar sobre esse tema maravilhoso aí, que está dentro do direito coletivo do trabalho, para o seu concurso de AFT, que está dentro do Concurso Nacional Unificado, cujo edital está próximo a sair. Já, né? Há burburinhos de que ele vai sair agora em dezembro, então fique ligado e boa sorte nos estudos. Pessoal, para começar, eu gostaria de deixar aqui as minhas redes sociais para vocês, vai aparecer aí na tela. Professora Ariadne, @_, ou Ariadne, @Ariadne _DZ, tá difícil hoje. Ariadne _DZ, lá no Instagram você me acha neste arroba, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a aula, bora? Primeiro item que eu quero conversar com vocês é primeiro contextualizar, né? Essa aula de liberdade sindical, o que é a liberdade sindical? A gente vai falar também sobre a Convenção 87 da OIT, que tem tudo a ver com liberdade sindical. Foi a primeira convenção aí a falar sobre isso no direito coletivo. Beleza, gente? Então, olha só. Vocês já pararam para pensar como as organizações sociais e sindicais desempenham um papel crucial na defesa dos direitos dos trabalhadores? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Entender a liberdade sindical não apenas como um direito, mas como um princípio essencial para o desenvolvimento justo das relações de trabalho. A gente vai dar um mergulho literalmente aqui no contexto histórico e nas convenções estabelecidas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, que solidificaram esses princípios. No final da aula, eu espero que vocês tenham todos uma compreensão mais profunda e clara sobre a liberdade sindical e os seus impactos aí nas relações de trabalho, para que ao final a gente possa gabaritar as questões na prova do AFT, beleza? Mas antes de começarmos, eu quero compartilhar com vocês os objetivos que a gente tem para essa aula. Primeiro é entender o papel histórico da OIT na promoção da liberdade sindical. Segundo, explorar os desafios enfrentados na construção desses princípios ao longo do tempo. Depois a gente vai analisar as disposições das convenções, tanto a 87, da liberdade sindical, e da Convenção 98, que é um complemento dessa Convenção 87, também da OIT, tá bom? A gente vai compreender como que essas convenções protegem tanto os trabalhadores quanto os empregadores também. E vamos discutir os mecanismos de efetividade, incluindo aí jurisprudência da OIT. Sim, a OIT também produz jurisprudência, tá bom? A gente está aqui todo mundo para aprender e para discutir, tá? Então, se surgirem dúvidas ou pensamentos ao longo dessa aula, não hesitem em compartilhar. Vocês podem deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas questões, os seus pensamentos sobre este tema de hoje. Pode deixar aí a sua dúvida tranquilamente, tá bom? A gente vai aproveitar esse tempo, então, para aprofundar o nosso conhecimento sobre liberdade sindical. Começando, então, pelo conceito. Eu coloquei aqui para vocês na tela um conceito do professor Otávio Bueno Magano, que é um doutrinador. E olha só, segundo ele, liberdade sindical é o direito dos trabalhadores e empregadores de não sofrerem interferência nem dos poderes públicos e nem de uns em relação aos outros, no processo de se organizarem, bem como de promoverem interesses próprios ou de grupos a que pertençam. Então, será que a liberdade sindical é ou não é um princípio? É ou não é um princípio? É um princípio, e ele está lá no artigo 8º da própria Constituição Federal,
que diz que é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado, não poderá exigir autorização do Estado. Para quê? Para fundar sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público, a interferência e a intervenção na organização sindical. Veja como isso é importante aqui para nossa aula. É um princípio super importante do direito coletivo, a liberdade sindical, e ele está na Constituição Federal. Vamos aprofundar bem mais isso, tá bom? Vamos lembrar, gente, o seguinte, que para viabilizar esse princípio, né, para que haja a liberdade sindical efetiva, o ordenamento jurídico precisa fazer com que o exercício da liberdade sindical não tenha qualquer tipo de restrição. Isso é muito importante, seja em relação à organização, seja em relação à negociação coletiva e também ao direito de greve, tá? Tem autores que preferem falar mais sobre a classificação da liberdade sindical do que efetivamente conceituar a liberdade sindical, tá? Então a gente vai ver as classificações que a doutrina confere para esse princípio. Mas eu escolhi um doutrinador porque, assim, gente, cada um faz a classificação desse princípio do jeito de cada um, né? Então a gente precisa escolher um para seguir, tá? Mas basicamente são todos falam a mesma coisa, só que com denominações diferentes. Então eu peguei aqui pra gente hoje, na aula de hoje, o falecido professor Amaury Mascaro Nascimento. Ele é muito forte em direito coletivo do trabalho, tá? Então é uma recomendação que eu já deixo aqui para vocês também. E ele classifica, então, esse princípio da liberdade sindical. O que estaria englobado nesse princípio? Vamos dar uma olhada? Acompanha na tela comigo. Segundo o professor Amaury Mascaro, o princípio da liberdade sindical pode ser classificado em liberdade de associação, liberdade de organização, liberdade de administração, liberdade no exercício das funções sindicais, garantia aos dirigentes sindicais e liberdade de filiação sindical. Esse último com 3 subdivisões que nós veremos. Então, gente, para o primeiro princípio... Opa, sumiu aí na tela, né? Para o primeiro princípio, vamos falar um pouquinho da liberdade de associação. O que é essa liberdade de associação? A existência de sindicatos, assegurada pela ordem jurídica, não é o único fator relevante. A liberdade sindical é considerada uma avaliação subjetiva, um juízo de valor. Isso significa que a qualidade e a eficácia da liberdade sindical dependem de como o sindicato é concebido e de como ele se relaciona com diversos elementos, por exemplo, com o Estado, com outros sindicatos e as pessoas que ele representa. Então, gente, olha só, o ponto central é que não basta apenas a pessoa física dos sindicatos no contexto legal, né? A presença física, não a pessoa física não. Não basta a presença física dos sindicatos nesse contexto. É crucial entender como que essas entidades se inserem no sistema, né? Como que elas interagem com as autoridades estatais, não só com as entidades estatais, mas também com outros sindicatos e com os membros que elas representam, né? Então, a qualidade da liberdade sindical não é apenas uma questão de presença ou de ausência, mas sim de como esses sindicatos operam e como que eles se relacionam no contexto mais amplo da ordem jurídica, beleza? Tá bom, então o que é a liberdade de organização? Olha lá, nossa segunda classificação, liberdade de organização. Pessoal, liberdade de organização, ela atua no sentido de impedir que o Estado realize ações que possam violar o direito público subjetivo à liberdade, tá? Então, ela representa uma garantia constitucional concedida aos grupos e ela não permite, por exemplo, que haja
uma legislação na qual o Estado tenha exclusividade para determinar os objetivos ou as formas de organização da realidade sindical. Ele limita a ingerência estatal na organização dos sindicatos. Liberdade de organização. Gravem isso. Liberdade de organização é a limitação, portanto, da ingerência estatal na organização dos sindicatos, tá? E a gente tem, depois disso, a liberdade de administração. Olha lá. O que vem a ser a liberdade de administração dentro do princípio da liberdade sindical, pessoal? Liberdade de administração, ela requer a presença de dois requisitos fundamentais que a doutrina traz para a gente. Quais são eles? São exatamente a democracia interna e a autarquia externa. Como assim? A democracia interna, ela garante a legitimidade nas relações entre os membros e permite a livre competição pelo poder, tá? Isso é democracia interna entre eles. Já a autarquia externa garante o quê? A ausência de pressões externas que interfiram na administração da entidade, tá bom? Liberdade de administração, portanto, tem esses dois requisitos, democracia interna e autarquia externa, tá? A gente tem uma outra classificação dentro da liberdade sindical, que é a liberdade no exercício das funções sindicais. Olha lá, liberdade no exercício das funções sindicais. O que vem a ser, então, essa classificação? Como a gente pode conceituar essa classificação? Essa liberdade no exercício das funções sindicais visa assegurar o quê? Os meios para que o sindicato possa desempenhar suas funções de representação. Não só de representação, né? Porque o sindicato tem função de representação, tem função de negociação, de assistência, de cobrança de contribuições, né? Colaboração com o poder público, entre outras que a gente sabe, beleza? Essa é a liberdade no exercício das funções sindicais. E a gente tem as garantias aos dirigentes sindicais como uma classificação também, tá? Para que serve isso? Para proteger a ação sindical. E isso reprime, por exemplo, as condutas antissindicais. Vocês lembram disso? Então, a ação das empresas que tem como objetivo dificultar a organização dos trabalhadores, né, em sindicatos e também nas centrais sindicais. Essas condutas incluem, por exemplo, perseguições, assédios, ameaça de demissão, né, condutas antissindicais. Que mais que a gente pode falar sobre isso? Então, são condutas do empregador que visam desencorajar essas reivindicações por direitos trabalhistas, né? Está incluído nisso também a garantia de estabilidade de emprego para os dirigentes sindicais, né? Lembra da aula sobre dirigentes sindicais? Se você não se lembra, tem uma aula lá no curso de Direito do Trabalho dentro da plataforma do Que Concursos, tá bom? Procura lá que você vai achar. Aliás, se você fez assinatura ilimitada, você tem acesso a todos os cursos, gente. Vocês sabem disso, né? Vale muito a pena, tá bom? Próximo princípio é o da liberdade de filiação sindical. E eu coloquei aqui que ele tem 3 subdivisões, tá vendo aí? Então, olha só. Primeiro, liberdade de filiação sindical, o que é? Ela também é conhecida como liberdade negativa. Essa premissa estabelece que ninguém está obrigado a ingressar ou não em um sindicato, tá? Ela pode ser subdividida como, então? Em liberdade de filiação em relação ao indivíduo. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar de outra cor. Então, ó, tem 3 subdivisões. Liberdade de filiação. Liberdade de filiação em relação ao indivíduo
liberdade de filiação em relação ao grupo profissional e, por último, liberdade de filiação em relação ao Estado. Tá? Vamos ver uma por uma. Gente, olha só. Primeiro, liberdade de filiação em relação ao indivíduo. Envolve a liberdade de aderir, não se filiar ou se desligar de um sindicato. Tá? Então, a pessoa pode escolher se filiar ou não ao sindicato ou se desligar desse sindicato. Tá? Em relação ao grupo profissional, é a liberdade de fundar um sindicato. O grupo profissional é fundar o sindicato. Né? Ele vai determinar o quadro sindical na ordem profissional e territorial e vai estabelecer relações entre sindicatos para formar agrupamentos mais amplos, né? Fixando o quê? Regras internas e regulamentar também a vida sindical. Agora, em relação ao Estado, o que é isso? Essa liberdade, ela se baseia na independência do sindicato em relação ao Estado, no conflito entre essa autoridade que é o Estado e a ação sindical propriamente dita, e na integração dos sindicatos no Estado, tá bom? Beleza? Tem um outro doutrinador, gente, que eu gostaria de falar com vocês, que é o Arnaldo Susekind. Esse doutrinador, ele destaca ainda 3 outros aspectos da liberdade sindical, tá? E ele foi influenciado, deixa eu só passar o slide aqui, ele foi influenciado pelos princípios da Convenção 87 da OIT, Genebra, né, de 48, e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais e Culturais da ONU, em 1966, tá? Quais são eles? Vem comigo aqui para você ver. Então são a liberdade sindical coletiva, a liberdade sindical individual e a autonomia sindical. Pessoal, a liberdade sindical coletiva, que é esse primeiro aqui, é o direito de grupos de empresários e trabalhadores que estão ligados por uma atividade comum, que é constituir o sindicato da sua escolha com a estrutura que eles bem desejarem, tá? Beleza? Liberdade sindical coletiva. Agora, a liberdade sindical individual garante que cada trabalhador ou empresário tenha o direito de se filiar ao sindicato da sua preferência, que é aquele representativo do seu grupo, e também de desligar dele, tá bom? E a autonomia sindical tem esse aspecto, né, que tem a ver com a liberdade de organização interna e funcionamento da associação sindical, o que inclui a opção de constituir federações e confederações ou de se filiar a elas, sempre visando os objetivos que fundamentam a existência, tá bom? Beleza? Agora, olha só, a gente precisa falar um pouquinho... O que é isso aqui, gente? Ah, tá. A gente precisa falar um pouquinho do contexto histórico para vocês entenderem isso melhor, né? Como é que será, então, que a liberdade sindical se tornou um princípio essencial? Alguém sabe me dizer? A gente sabe que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela foi fundada quando? Em 1919, né? Como parte do Tratado de Versalhes, e ela desempenhou um papel crucial na promoção dos direitos dos trabalhadores em escala global, tá? E aí, lá em 1947, a Assembleia Geral aprovou essa Convenção 84, que dispõe sobre o direito de criação de associações, mas ela limitou esse direito ao âmbito dos territórios não metropolitanos. O artigo 2º desse tratado já falava, né, que deveria ser garantido por meio de disposições apropriadas o direito de empregadores e de trabalhadores de se associarem para qualquer fim lícito. Isso aí soa conhecido, né? Eu já ouvi falar disso.
Então, aí em 1948, porque esse princípio aqui é bem parecido com aquele princípio do direito civil, né, de associação também, que está lá no Código Civil. Aí, em 1948, foi aprovada a Convenção 87, que versa justamente sobre liberdade sindical e proteção do direito de associação, tá? Já, se a gente for olhar nessa convenção, no comecinho dela tem os considerandos, a consideranda em latim, né, que são os considerandos. Considerando que tal, considerando que tal. Isso aí tá lá nas convenções, tá? Então, já nessa parte de considerandos, a gente percebe que a referência expressa esse princípio da liberdade sindical quando ele fala assim, que considerando que o preâmbulo da Constituição da Organização Internacional do Trabalho enuncia entre os meios suscetíveis de melhorar as condições de trabalho e de garantir a paz, a afirmação do princípio da liberdade sindical. Tá lá no considerando, tá? Considerando que a Declaração da Filadélfia proclamou novamente que a liberdade de expressão e de associação é essencial para o Congresso constante, perceba, sempre liberdade de expressão, liberdade de associação, já nos considerandos, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês saibam sobre a Convenção 87 é o seguinte: as duas primeiras partes dessa convenção dispõem sobre a liberdade sindical, propriamente dita, e a proteção do direito sindical. Essa convenção é muito curtinha, dá pra gente ler de boa para o concurso, tá? Então ela tem um pouco mais de 20 artigos, é muito curtinho. A gente vai ver parte deles aqui, o que mais interessa para o nosso concurso, o que mais cai. Vocês vão ver depois quando a gente for fazer questões, tá? Agora, vamos aprofundar um pouquinho nessas disposições das convenções 87 e também da 98, e vocês vão ver que ela também é importante, porque elas são pilares fundamentais da liberdade sindical, tá? Então, eu quero que vocês deem destaque aí para os artigos 1 a 10 da Convenção 87, que estabelecem os direitos dos trabalhadores e dos empregadores também. Lembra que eu falei que os empregadores também têm direitos nessa convenção, incluindo o quê? O direito de criar organizações sindicais e a proteção contra a dissolução administrativa. Bora para a tela, então. Olha lá. A parte 1, então, como eu falei para vocês, trata da liberdade sindical, que vai do artigo 1 a 10, e a parte 2, que é a proteção do direito sindical, que é o artigo 11. Esses são os mais importantes, mas como só tem 20, depois você dá uma olhada neles direitinho, tá bom? Vamos ver um por um aqui, ó. Então, gente, olha lá. Parte 1, que é a liberdade sindical, primeiro artigo 1º, né? Que fala que cada membro da Organização Internacional do Trabalho, para o qual a presente convenção está em vigor, se compromete a tornar efetivas as disposições seguintes. Artigo 2. Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas. Do que a gente está falando aqui? De liberdade sindical e direito de sindicalização, não é isso? Aqui a gente está falando a pura liberdade sindical, ó. Sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir sem autorização prévia. Isso aqui cai muito na prova. Sem autorização prévia. As organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar, ó, direito de filiação a essas organizações, sob a única condição de concordar com o estatuto. Tá bom? Beleza? Olha o que fala o artigo 3º. As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus representantes, ó, a palavra livre de novo, ó, e de organizar a gestão e a atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação. Ou seja, elas têm direito de organização, não é isso? Isso aqui também é uma garantia contra a intervenção governamental. Olha o que fala o item 2 aqui do artigo 3. As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa limitar esse direito ou entravar o seu
exercício legal. Então, a gente está falando de uma garantia contra a intervenção governamental. E aqui o artigo 1º propriamente dita a liberdade, né? Opa. Liberdade sindical e direito de associação. Direito de sindicalização, melhor dizendo. Certo, pessoal? Beleza? E aí a gente tem, nesse artigo 3º, como ele fala que as organizações de trabalhadores e de empregadores vão ter o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos. A gente está falando do princípio, né, de eleger livremente seus representantes, que é justamente o princípio aqui dessa liberdade sindical, faz super parte. A gente tem a observação lá, novamente, né, da Constituição Federal de 88, que é bem parecido com esse artigo 3º, né, porque ele fala, lembrando novamente, que é livre associação profissional ou sindical, observando-se que a lei não vai poder exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato. A lei só pode exigir do sindicato o registro no órgão competente, né? Mas não pode permitir que o poder público interfira na intervenção da organização sindical. Que interessante, a nossa Constituição é de 88. E essa convenção é bem anterior, né? Deu uns 40 anos antes, não é isso? É isso mesmo. Beleza? Olha o artigo 4º. As organizações de trabalhadores e de empregadores não estarão sujeitas à dissolução ou à suspensão por via administrativa. O que isso quer dizer? Somente poderão ser dissolvidas ou suspensas por via judicial. Presta atenção nisso aqui, hein, gente? Tá? E aí o artigo 5º diz que as organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de constituir federações e confederações, bem como de filiar-se às mesmas, e toda organização, federação ou confederação terá o direito de filiar-se às organizações internacionais. Olha o direito de filiação às organizações internacionais de trabalhadores e de empregadores. Isso aqui é o direito, portanto, à filiação internacional e reconhecimento global. Palavras-chave aqui para você saber, tá bom? Então grave essas palavrinhas-chave aqui para a sua prova, caso você precise fazer uma dissertação e que caia esse tema, tá bom? Vamos gravando isso, beleza? Essa filiação, pessoal, fortalece a representação global dos trabalhadores e dos empregadores, por isso que é tão importante e que consta, portanto, da resolução, na convenção, tá bom? Agora, olha o artigo 6º. As disposições dos artigos anteriores, 2, 3 e 4, se aplicarão às federações e às confederações das organizações de trabalhadores e de empregadores. E a aquisição de personalidade jurídica por parte das organizações de trabalhadores e de empregadores, suas federações, confederações, não poderá estar sujeita a condições de natureza a restringir a aplicação das disposições do 2, 3 e 4 acima. Beleza? Então, só porque ele adquiriu uma personalidade jurídica, não quer dizer que ele vai estar restrito às outras condições que a gente viu de liberdade
quase que absoluta, né, gente? Quase que absoluta. Isso aqui é a proteção, vou escrever aqui, palavra-chave, ó, proteção contra a dissolução ou suspensão administrativa. Beleza? Mais um. No exercício dos direitos que lhes são reconhecidos pela presente convenção, os trabalhadores, os empregadores e suas respectivas organizações deverão, da mesma forma que outras pessoas ou coletividades organizadas, respeitar a lei. Claro, não precisava nem falar uma coisa dessa, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio, né? Foi o que a convenção fez aqui, tá? E o item 2 do artigo 8º fala que a legislação nacional não deverá prejudicar nem ser aplicada de modo a prejudicar as garantias previstas pela presente convenção. Novamente aqui o Estado sendo limitado aqui, né, na sua intervenção, porque não pode fazer uma lei que prejudique as garantias previstas na Convenção 87. Beleza? Isso aqui, gente, isso aqui é o exercício dos direitos sem redução por parte da legislação nacional. Tá? E o 9º, a medida segundo a qual as garantias previstas pela presente convenção se aplicarão às Forças Armadas e à Polícia será determinada pela legislação nacional. A medida segundo a qual as garantias previstas pela presente convenção se aplicarão às Forças Armadas e à Polícia será determinada pela legislação nacional. Certo. Item 2 do 9º, de acordo com os princípios estabelecidos no parágrafo 8º do artigo 19 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a ratificação dessa convenção por parte de um membro não deverá afetar qualquer lei, sentença, costume ou acordo já existentes que concedam aos membros das Forças Armadas e da Polícia garantias previstas pela presente convenção. E o 10º, nessa presente convenção, o termo organização significa qualquer organização de trabalhadores ou empregadores que tenha por fim promover e defender os interesses dos trabalhadores ou dos empregadores. O que a gente consegue aferir dessa convenção até aqui? Que ela prevê, gente, uma liberdade muito ampla de criação, inclusive, né, de pluralidade dos sindicatos, de organização, né, de criação, de fiscalização entre eles mesmos. Então, uma liberdade muito mais ampla do que a gente vê na nossa Constituição, por exemplo. A nossa Constituição limita territorialmente, não é isso? Um município e tudo mais. Aqui não, é amplo. Qualquer grupo de trabalhadores que resolva criar uma organização pode fazê-lo segundo essa convenção. Beleza? Isso é muito importante pra gente. E agora a gente vai para a parte 2 da convenção, olha lá, que é justamente a proteção do direito sindical, que está lá no artigo 11. Cada membro da Organização Internacional do Trabalho, para o qual a presente convenção está em vigor, se compromete a tomar todas as medidas necessárias e apropriadas a assegurar aos trabalhadores e aos empregadores o livre exercício do direito sindical. Mais uma vez, proteção do direito sindical. Portanto, tá bom? Beleza? Agora, olha só, a gente vai explorar um pouquinho a outra convenção que eu tinha falado para vocês. A outra convenção que eu tinha falado para vocês, que é a Convenção 98. Direito sindical, trata do direito sindical e da negociação coletiva, tá? A aula aqui é da Convenção 87, mas a gente precisa passar pela 98 também, porque ela complementa a 87, tá? Então, a gente vai dar ênfase em alguns artigos muito importantes aqui, que é o 1 ao 6º, o primeiro ao 6º da Convenção 98, que trata de direito sindical e negociação coletiva e que garantem a proteção contra a discriminação e a ingerência entre as organizações de trabalhadores e os empregadores, tá?
essa parte é essencial para que a gente entenda os princípios que regem a liberdade sindical e como que essas convenções oferecem salvaguardas, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Pode deixar nos comentários, tá bom? E não esquece de curtir esse vídeo se você estiver curtindo a aula. Beleza? Então vamos falar um pouco dessa Convenção 98. Ela complementa a 87 e vai falar sobre o direito sindical e a negociação coletiva. Pessoal, essa Convenção 98, deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei. Ela dá ênfase na proteção dos trabalhadores contra atos de ingerência ou discriminação antissindical por parte dos empregadores, tá? Então, ela garante uma maior proteção aqui para os trabalhadores. E ela garante também proteção contra atos que condicionam o emprego à não filiação sindical e demissões baseadas, por exemplo, na afiliação sindical, beleza? Então, protege o trabalhador que quer se filiar. Não pode ser demitido, né, por esse simples fato de que se associou, de que quis, que manifestou a vontade de se associar. Ela garante também proteção contra ingerências nas organizações de trabalhadores e empregadores. E eu destaco aqui a criação de organismos adequados e estímulo à negociação coletiva. A gente vai ver, tá lá no artigo 2 a 4 da Convenção 98. Tá bom? Então, primeiro, para começar, a gente vai falar da proteção contra discriminação no emprego, que tá logo no artigo 1º da Convenção 98. Vamos ver. Olha lá. Artigo 1º. Os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego. Tal proteção deverá particularmente aplicar-se a atos destinados a: letra A, subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um sindicato ou de deixar de fazer parte de um sindicato. Isso aqui é uma conduta antissindical, gente. Limita. Então você vai fazer parte do sindicato, você não vai trabalhar na minha empresa. Não pode, né, gente? Isso é proibido, tá? Dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo por qualquer modo em virtude de sua filiação. Dispensar ou prejudicar o trabalhador por causa da sua filiação a um sindicato ou de sua participação em atividades sindicais fora as horas de trabalho ou com o consentimento do empregador durante as mesmas horas. Beleza? Bem protetivo, e aqui a gente vai encontrar uma limitação grande à dispensa arbitrária, não é isso, gente? A dispensa arbitrária. Olha, o artigo 2º, a gente já falou, não, vai falar agora, né? As organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas em outras, quer diretamente, quer por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionante e administração. 2. Serão particularmente identificadas a atos de ingerência, nos termos do presente artigo, medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por empregador, isso aqui é importante, dominadas por um empregador, ou uma organização de empregadores, ou a manter organizações de trabalhadores por meios financeiros ou outros, com o fim de colocar essas organizações sob o controle de um empregador ou de uma organização de empregadores. O que quer dizer isso aqui, gente? Eu não posso, por exemplo, ter um sindicato que seja custeado por um... Vamos melhorar. Eu não posso ter um sindicato de trabalhadores, na categoria profissional, custeado por um sindicato, por uma empresa, por exemplo, ou por um grupo de empregadores. Não faz o menor sentido. Então, essa convenção garante que esses trabalhadores sejam representados e financiados, digamos assim, por eles mesmos. Porque se a gente tiver uma ingerência dessa, do próprio empregador, dentro do sindicato dos trabalhadores,
quão imparcial esse sindicato será? Aliás, quão parcial ele será, né? Acaba gerando aí uma incongruência na própria finalidade do sindicato. Então, portanto, isso não pode existir e é para isso que está aí o artigo 2º da Convenção 98. Beleza? Quero frisar aqui a distinção entre as convenções 87 e 98, para ver se isso ficou claro para vocês. Vamos abordar então a diferença central entre essas duas convenções e vamos destacar como que cada uma aborda esses distintos aspectos aí da liberdade sindical. A gente tem o foco principal da Convenção 87 é a ênfase da proteção da liberdade sindical contra interferências ilegais ou abusivas do poder público. A gente tem a reafirmação do direito de constituir organizações sindicais, elaborar estatutos, eleger representantes sem dissolução ou suspensão administrativa. A gente viu. A gente tem a proteção contra a intervenção governamental e a garantia da não redução das garantias pela legislação nacional. Estou fazendo aqui um apanhado geral. E qual que é o foco principal da Convenção 98, como eu já tinha falado antes na aula? Ela dá mais ênfase na proteção dos trabalhadores contra atos de ingerência ou discriminação antissindical por parte dos empregadores. Ela protege contra atos que condicionam o emprego à não filiação sindical e trata também das demissões baseadas na afiliação sindical. Ela garante proteção contra as ingerências nas organizações de trabalhadores e empregadores, com destaque para a criação de organismos adequados e estímulo à negociação coletiva, tá? Mas veja que ambas as convenções se complementam. Uma cobre uns diferentes aspectos da liberdade sindical que a outra trata, tá? Então é uma complementação. Vamos dar um exemplo aqui, explorando um cenário hipotético, gente, para entender como essas convenções podem ser aplicadas numa situação de um mundo real. Pensa assim, vamos pensar assim, a gente tem uma empresa XYZ, que é uma grande indústria. Ela recentemente enfrentou situações que levaram, que acabaram levando a questões relacionadas à liberdade sindical. Então vamos analisar dois cenários. Essa empresa XYZ operava num país onde as autoridades locais tentaram limitar a formação de sindicatos ou tentaram impor restrições às atividades sindicais, tá? Os trabalhadores eles expressaram então o desejo de formar um sindicato para negociar melhores condições de trabalho, mas as autoridades locais tentaram impedir esse processo. Analisando esse contexto, como que a Convenção 87 poderia ser aplicada para proteger os trabalhadores contra a intervenção governamental? A gente tem que pensar no que a gente leu lá da Convenção 87, no que a gente aprendeu. Lembrando que o artigo 3º dessa convenção afirma que as organizações de trabalhadores têm o direito de redigir os seus próprios estatutos e regulamentos administrativos e de organizar suas atividades sem intervenção das autoridades públicas, que vise limitar esse direito. Beleza? Nesse cenário, os trabalhadores poderiam invocar a Convenção 87 para garantir que as autoridades não interfiram no seu direito de formar um sindicato. Qual seria o papel da legislação nacional, de acordo com aquele artigo 8º da Convenção 87 que a gente viu? Esse artigo estabelece que, ao exercer os direitos reconhecidos na Convenção, os trabalhadores, empregadores e suas organizações estão obrigados aqui a respeitar a lei. Lembra disso? A legislação nacional não deve reduzir e nem ser aplicada de maneira a reduzir as garantias previstas na Convenção. Portanto, gente, a legislação nacional desse país deveria ser compatível com a Convenção 87 e assegurar, assim, que os trabalhadores possam exercer os seus direitos
sindicais sem qualquer tipo de restrição indevida, beleza? Agora vamos imaginar um outro cenário, em que haja uma discriminação patronal, por exemplo. Vamos supor que nessa mesma empresa XYZ, alguns trabalhadores que expressaram interesse em se filiar a um sindicato enfrentaram represálias por parte da administração. Alguns foram demitidos, enquanto que os outros foram alvos de discriminação em termos de promoção e benefício. Esse aqui não vai ser promovido, esse aqui não vai receber tal benefício, porque ele tentou se filiar lá, ou se filiou, né, ao sindicato. Dentro desse contexto, gente, como que a Convenção 98 agora poderia ser invocada para proteger o direito desses trabalhadores contra essa discriminação patronal? O artigo 1º, lembra? Estabelece que os trabalhadores devem gozar de adequada proteção contra todo o ato de discriminação tendente a reduzir a liberdade sindical com relação ao emprego. No caso da discriminação patronal dessa empresa XYZ, os trabalhadores poderiam invocar a Convenção 98 para proteger o direito de filiação sindical e participação em atividades sindicais sem sofrer retaliações, tá? E quais são os principais pontos dos artigos 1º e 2º dessa Convenção 98 que se aplicariam nessa situação que eu coloquei aqui para vocês? Bom, o artigo 1º da Convenção 98 destaca o que é a necessidade de proteção contra atos de discriminação que visem a reduzir a liberdade sindical no emprego, certo? O ponto A do artigo 1º especifica que sujeitar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um sindicato é uma forma de discriminação proibida. Imagina no mundo real aqui a gente vê uma situação dessa num processo trabalhista. Geraria ou não geraria um dano moral por discriminação? Claro que sim, né? O artigo 2º também destaca a necessidade de proteção contra atos de ingerência nas organizações de trabalhadores por parte dos empregadores. Beleza? Certo? Legal até aqui? Agora sim, vamos ver aquele ponto que a gente estava no slide falando sobre mecanismos de efetividade. Como fazer com que essas convenções sejam efetivamente eficazes para a gente, para o nosso mundo aqui. Qual que é o papel, então, da OIT na fiscalização? Pessoal, primeiro ponto. A OIT, como ela está preocupada em garantir essa efetividade das convenções internacionais sobre a liberdade sindical, ela estabeleceu uma comissão de investigação e de conciliação em matéria de liberdade sindical. Essa comissão ela tem como objetivo examinar os casos de supostas infrações aos direitos sindicais submetidos lá nessa comissão, né? E ela busca soluções por meio de acordo. Então, olha lá na tela. Como fiscalização, órgão fiscalizador, a Comissão de Investigação e de Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical tem seu funcionamento como investigando casos de violação de liberdade sindical. E ela tem por objetivo o quê? Buscar soluções por meio de acordos. Foi o que a gente acabou de dizer aqui. Beleza? Tá bom? Então, ela busca solucionar esses casos de supostas infrações por meio de acordos. A comissão de investigação ela vai atuar examinando detalhadamente os casos relacionados a violações de liberdade sindical. Ela vai apurar os fatos, volta aqui para mim, ela vai apurar os fatos e vai examinar a situação com o governo envolvido. E aí, assim, ela consegue promover a comunicação direta para entender as circunstâncias específicas daquele caso, tá? E aí, como objetivo, buscando aí uma solução para as infrações aos direitos sindicais por meio de acordos, visando restabelecer a liberdade sindical conforme os princípios estabelecidos nas próprias convenções, tá? Vamos ver um exemplo prático. Por exemplo, se um país membro da OIT
é acusado de violar a liberdade sindical, essa comissão pode ser acionada para investigar, dialogar com ambas as partes envolvidas, né? E promover aí medidas para corrigir essa situação. A própria comissão vai fazer isso, tá? Agora, gente, tem também como papel, essa comissão tem como papel criar jurisprudências e súmulas, né? Esse papel é exclusivo do Comitê de Liberdade Sindical lá da Convenção 87 que a gente está falando aqui, tá? Então, o que vai acontecer? O Comitê da Liberdade Sindical, ele desempenha um papel crucial na criação de jurisprudência relacionada à liberdade sindical propriamente. E aí ele oferece algumas diretrizes, né, interpretativas para as convenções. A súmula 88 é um exemplo de como esse comitê contribui para a construção dessa jurisprudência. Então, o comitê faz parte do Conselho de Administração da OIT. Ele é responsável por determinar em quais circunstâncias é justificado esse exame de casos relacionados a queixas contra a liberdade sindical. E o Conselho de Administração, ele pode encaminhar os casos ao comitê, que vai emitir as súmulas, né, oferecendo aí interpretações e orientações sobre a aplicação das convenções. Agora, essa súmula 88, ela é um exemplo específico de como o comitê pode abordar questões, nesse caso, abominando qualquer forma de discriminação contra a participação de comunistas no sindicalismo, por exemplo. As súmulas, elas formam uma espécie de jurisprudência, né, fornecendo aí diretrizes para a interpretação das convenções em casos semelhantes, como acontece na jurisprudência dos próprios tribunais. Todos esses elementos, pessoal, destacam como que a OIT utiliza os seus órgãos, né, como a Comissão de Investigação e o Comitê da Liberdade Sindical, para monitorar e orientar a aplicação das convenções sobre a liberdade sindical, contribuindo aí para a construção de uma jurisprudência consistente e atualizada. Beleza? Deu para entender até aqui? Deixa eu ver se tem mais algum slide. Não. Agora o que eu quero fazer com vocês, como eu costumo fazer sempre? Questões. Vamos fazer umas questões pra gente... Aliás, a gente fazer uma questão, que é uma questão complexa, que caiu na prova do Ministério Público do Trabalho, mas que ela serve muito bem aqui pra gente treinar para nossa prova de AFT, que é uma prova de alto nível, então exige um certo aprofundamento aqui da matéria, tá bom? Bora pra tela então? Vamos lá. MPT, ó. Considerando-se a normatização da Organização Internacional do Trabalho, analise as assertivas seguintes e ele quer a correta, olha aqui no final, ele quer a correta, tá bom? Vamos lá. 1. A Convenção 87 da OIT sobre a liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização dispõe que compete aos Estados-membros adotar as medidas necessárias para a garantia da unidade sindical espontânea pelas organizações de trabalhadores e empregadores num regime de pluralidade sindical. Certo ou errada? Essa aqui está incorreta. Por quê? Porque a unidade sindical é a existência de um sindicato único de determinada categoria econômica ou profissional, mas não é imposto por lei, né? E sim pelos próprios integrantes da categoria que elegem o sindicato único, que melhor representa seus interesses. Então, ela contraria a Convenção 87, que prega o quê? A plena liberdade sindical. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, a 1 está incorreta. Então, vou colocar aqui em vermelho, falsa. Vermelho. E a 2. A Convenção 87 da OIT sobre liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização dispõe que compete aos Estados-membros adotar as medidas necessárias para a garantia da unicidade sindical pelas organizações de trabalhadores e empregadores. Certa ou errada?
Essa aqui também está incorreta, por quê? Porque a unicidade sindical está consagrada lá na Constituição Federal. Também contraria a Convenção 87, que prega a plena liberdade sindical, beleza? Então também contraria a Convenção 87. E item 3. E o item 3. A Convenção 98, agora falando da 98, sobre direito de sindicalização e negociação coletiva, dispõe sobre atos antissindicais, isto é, atos atentatórios às liberdades sindicais individuais e coletivas em matéria de emprego. Exatamente o que a gente viu, né, gente? A 98 fala exatamente sobre isso, inclusive coloca proibições lá e garantias para que isso não aconteça, né? O item 4, certo ou errada? A Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho declarou o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva como um princípio fundamental de observância de todos os Estados-membros que compõem a Organização Internacional do Trabalho, os quais devem promovê-lo e torná-lo realidade, ainda que não tenham ratificado as convenções 87 e 98 da OIT, entre outras. Certo ou errado? Essa aqui também está correta, né, gente? A Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais declarou o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva como um princípio fundamental de observância de todos os Estados-membros, tá? Que inclusive devem promover esse princípio e tornar isso uma realidade, ainda que não tenham ratificado as convenções. E ela declara também que todos os membros, ainda que não tenham ratificado as convenções, têm um compromisso derivado do fato de pertencer à organização, respeitar, promover e tornar realidade de boa-fé e conformidade com a Constituição os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objetos dessas convenções. Que, por exemplo, a liberdade sindical, o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Portanto, essa daqui também está verdadeira. Letra correta, portanto, apenas as alternativas 3 e 4, certo? Então, a letra correta é a letra D. Certo, gente? Beleza? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Por favor, coloquem aqui nos comentários se houver qualquer dúvida, tá? Pessoal, quero agradecer aqui a presença de todos. Muito obrigada por assistir essa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Fica aí o meu Instagram para eventuais dúvidas, @ariadne_dz, tá bom? Pode me adicionar para a gente conversar e trocar ideia. E eu desejo para vocês, então, ótimos estudos e até a próxima aula. Tchau!